E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos falar a respeito do Power Query. E o que seria o Power Query? O Power Query é uma ferramenta presente dentro do Excel que permite que a gente conecte, combine e refine dados para fazer análises que sejam do nosso interesse. Então, basicamente, nós vamos utilizar o Power Query para obter dados e para tratar esses dados. A partir da versão do Excel 2016, o Power Query aparece para a gente aqui na guia Dados, aqui no grupo de Obter e Transformar Dados. E é aqui que nós podemos obter os dados e carregá-los dentro do Excel. E nesse processo de obter e carregar, a gente pode fazer a transformação dos dados, excluindo ou também incluindo valores, modificando o tipo de dado ou ainda conectando bases de dados diferentes. São várias possibilidades dentro do Power Query e cabe ao usuário refinar os dados da maneira que seja mais conveniente a ele. Bem, o Power Query é uma ferramenta que faz parte da metodologia da Microsoft que é chamada de ETL, que traduzindo do inglês seria extrair, transformar e carregar. Beleza, eu expliquei aqui para vocês o que seria o Power Query e suas funções, e agora eu vou contextualizar o exemplo que eu preparei para essa aula. Eu tenho aqui essa pasta de trabalho nomeada como BD Vendas, e o meu objetivo será utilizá-la dentro do Power Query para fazer um refinamento dos dados. E aí no final da aula nós vamos conseguir obter uma análise mais aprofundada desses dados. Beleza, esse exemplo aqui se refere a vendas internacionais de maquinário e insumos agrícolas. Vamos supor que eu extraí essas informações aqui de um sistema ERP e que essa extração foi feita no dia 15 de nove de 2020. Nas colunas nós temos aqui o número da venda, a data da venda, o negociador, o sexo, a empresa a qual esse negociador pertence, o país para onde a venda foi feita, o código do produto, o código da venda e a quantidade de produtos vendidos. O negociador é a pessoa dessa empresa que fez a negociação que culminou na venda desse produto, que é esse produto aqui, que tem o seu código, para esse país aqui. E aqui eu estou listando apenas o país para onde foi feita a venda, sem citar nenhum ente, como uma empresa desse determinado país que faria a compra. Beleza? E o mesmo acontece aqui nas planilhas de 2018 e aqui em 2019. Aqui nessa quarta planilha, nós temos os produtos comercializados. Então, notem que são 10 produtos diferentes, com seus códigos aqui, e esses produtos pertencem a 5 empresas. Os nomes das empresas se repetem 2 vezes, já que cada empresa é responsável pela venda de 2 produtos. E no final, aqui nós temos a descrição dos produtos. Por exemplo, esse código aqui, PBM G011, ele se refere ao primeiro produto da empresa BMG Comércio Lida, e a descrição desse produto é que ele é um tipo de adubo. Na última planilha, nós temos a localização de cada empresa. O país é o Brasil para todas as empresas, e o que muda aqui são as cidades, os estados e, obviamente, os endereços. E depois dessa pasta de trabalho aqui, nós temos outra pasta que se refere à composição dos produtos e ao seu custo de produção. Então, eu vou apertar o atalho Ctrl Tab, mais uma vez, e aqui nós temos o código dos produtos, nós temos aqui a empresa, nós temos aqui a descrição dos produtos, temos a composição de alguns produtos, a medida, e aqui nós temos também o custo de produção para cada produto. E aqui eu considerei a medida como PEC, no caso, por exemplo, de tratores agrícolas, que aí eu estou considerando, por exemplo, 3 máquinas que são vendidas em conjunto, beleza? Certo. Essa contextualização aqui é para que vocês entendam melhor o exemplo. Então, depois de tanto falar, nós vamos começar a trabalhar aqui no nosso tratamento de dados. Eu vou fechar aqui essa pasta de trabalho, vou vir aqui e vou fechar, e vou fechar também essa pasta de trabalho aqui. Não vou salvar, e aí eu vou trabalhar nessa planilha em branco. Então, o primeiro passo para que a gente possa começar aqui o nosso exemplo é vir aqui na guia Dados e acessar o grupo Obter e Transformar Dados. Aqui nós temos várias opções para obter os dados. Podem ser dados de um arquivo de texto, do tipo CSV, podem ser dados da web ou de uma tabela pronta que está dentro dessa pasta de trabalho. E no nosso caso, eu vou clicar aqui em Obter Dados e eu vou puxar esses dados de uma pasta de trabalho. Vou clicar aqui e os nossos dados estão aqui nessa pasta do Power Query. Então, eu vou pegar aqui a tabela BD Vendas. Vou clicar aqui em Importar e aí o Excel vai fazer o processamento aqui para a gente. Bem, foram retornadas aqui essas 5 planilhas que estão dentro da pasta de trabalho BD Vendas. Eu vou clicar aqui em selecionar vários itens e vou marcar todas essas opções, porque eu quero trabalhar
com essas 5 planilhas. Beleza? Então, o próximo passo é vir aqui e transformar os dados. Clico aqui e novamente o Excel faz todo o processamento. Eu vou clicar aqui em atualizar e aí nós temos aqui os nossos dados carregados dentro do editor do Power Query. Esse ambiente aqui lembra um pouco o Excel, mas na verdade ele é bem diferente. Nós temos aqui essas 4 guias, que são página inicial, transformar, adicionar coluna e a guia de exibição. Aqui na guia página inicial existem várias opções que me permitem ajustar a formatação da minha fonte de dados. Então é nessa guia que eu consigo remover linhas aqui nessa opção. Eu consigo também remover colunas, eu consigo mesclar consultas, acrescentar consultas, eu também consigo dividir colunas com um caractere separador, eu consigo atualizar os meus dados e consigo fazer aqui várias modificações. Já nessa guia transformar, como o próprio nome já diz, ela serve para transformar os dados. Então eu posso fazer transformações em qualquer coluna, independente do tipo de dado que esteja inserido dentro dela. Ou eu posso fazer a modificação de acordo aqui com a coluna que eu tenho. Se eu tenho uma coluna de texto, se eu tenho uma coluna de número, se eu tenho uma coluna de data. Então aqui tudo depende do tipo de dado que eu tenho dentro da minha coluna. Bem, e tem um fato aqui que é interessante, eu não sei se vocês notaram, mas essa guia aqui de transformar dados, ela repete algumas opções da página inicial. Então aqui na página inicial eu tenho essa opção de usar a primeira linha como cabeçalho. E aqui em transformar eu também tenho essa opção. Eu também tenho a opção aqui de dividir coluna na guia transformar. Isso aqui também existe na guia página inicial. Beleza? Em seguida nós temos a guia adicionar coluna. Nela existe a opção de inserir colunas e fazer operações dentro delas. Um exemplo é essa opção aqui de inserir uma coluna personalizada, na qual nós podemos colocar fórmulas utilizando dados existentes aqui dentro da nossa base de dados. E por último, nós temos aqui algumas configurações de exibição, beleza? Então, vou voltar aqui para a guia página inicial. Na parte esquerda da tela, nós temos as consultas, que são as bases de dados que eu carreguei aqui dentro do Power Query. Nesse caso aqui, nós temos 5 consultas que representam as planilhas da pasta de trabalho BD Vendas, beleza? E aqui na parte da direita fica posicionado o espaço de configuração das consultas. Então, como eu estou aqui na consulta Localização Empresas, essa é a consulta que aparece aqui para mim. E eu tenho aqui as propriedades dessa consulta, como, por exemplo, o seu nome. E eu posso alterar esse nome aqui. Eu também tenho as etapas que foram aplicadas a essa consulta. E essas etapas aqui, elas representam as ações que eu apliquei dentro da minha consulta. Então, tudo que eu fizer aqui na minha consulta, utilizando essas opções aqui na parte superior, essa faixa de opções aqui, tudo que eu fizer aqui será aplicado dentro desse quadro aqui de etapas. Bem, e aqui no centro eu tenho a interface onde acontece a minha exibição das bases de dados, beleza? Das minhas consultas. Aqui nessa primeira linha eu tenho os nomes das minhas colunas. Por exemplo, eu tenho aqui a coluna 1, a coluna 2, coluna 3 e assim por diante. E na parte esquerda aqui do nome das colunas eu tenho esse símbolo de ABC. Nesse caso aqui, nesse caso específico dessa consulta de localização empresas, todos os símbolos que estão aqui na esquerda do nome das colunas são do tipo ABC. Isso significa que o dado presente na coluna é do tipo texto, beleza? Bem, eu quis ressaltar isso aqui logo de cara porque é importante que antes de finalizar a transformação dos dados aqui no Power Query e antes de carregar esses dados lá no Excel, seja feita a verificação dos dados, ou seja, se cada coluna aqui está utilizando o tipo de dado correto. Às vezes o Power Query reconhece de forma errada o tipo de dado das colunas. Um exemplo é quando a gente tem texto misturado com números. Às vezes acontece essa confusão de ser texto e o tipo de dado reconhecido pelo Excel estar como número. Tranquilo? Bem, para não ficar tão cansativa a aula, eu vou encerrar essa parte por aqui. E na próxima aula eu voltarei com um exemplo de utilização do Power Query e nós faremos as alterações necessárias aqui nessa base de dados. Beleza? Até já!